E agora uma notícia bastante polêmica. De acordo com as prefeituras de São Bernardo do Campo e São Caetano, que ficam aqui no ABC Paulista, as pessoas que escolherem qual vacina querem tomar irão para o fim da fila. Pois é, a estratégia entrou em vigor hoje e é destinada às pessoas que chegam aos postos de saúde e perguntam qual o laboratório de origem do imunizante. As equipes de saúde foram instruídas a pedir que essas pessoas assinem um termo de responsabilidade, deixando claro que se negaram a receber imunizante por causa da marca. Caso a pessoa não queira assinar o documento, serão chamadas 2 testemunhas para assinar o termo por ela. Somente após a vacinação de toda a população adulta é que essas pessoas que se recusaram poderão fazer o reagendamento e sem qualquer garantia de preferência. É bom ressaltar que todos os imunizantes autorizados pela Anvisa são seguros e com eficácia semelhantes. Ontem a gente falou dessa tal mania de sommelier de vacina. Para falar mais sobre esse assunto e agora sobre a decisão dessas prefeituras, eu converso com Alexandre Rico, que é advogado especialista em direito administrativo. Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco. Como eu dizia, ontem a gente falou justamente com a ciência, para entender por que as pessoas querem escolher vacina. Agora vamos para a parte legal. Pode uma prefeitura tomar essa decisão, punir dessa maneira alguém que quer escolher a vacina, jogar lá para o fundo da fila? Boa noite, meu querido. Sempre um prazer estar aqui contigo. Essa situação é uma situação muito delicada e, na verdade, nós devemos analisar sob o âmbito da legalidade. Todo e qualquer ato do poder público ele deve estar revestido e esculpido no texto de lei, ou seja, deve existir uma legislação específica sobre o tema. Até mesmo porque nós temos o princípio da legalidade, que é um princípio constitucional que protege a todos os cidadãos. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que seja, senão em virtude de lei. Assim, não existindo uma lei específica sobre o tema, o poder público não pode determinar que a pessoa faça algo, no caso, a assinatura de um determinado documento, um determinado instrumento, tampouco pode aplicar uma pena ao cidadão. Aí, no caso, a penalidade de impor a este cidadão a possibilidade de vacinação no final de uma fila. O ato seria um ato ilegítimo e injurídico. Bom, a ação começou a valer hoje, né, essa penalidade. Se algum munícipe aí dessa cidade se sentir injustiçado, ele vai poder ingressar com uma ação contra, por exemplo, a prefeitura dessas cidades? Exatamente. As pessoas que se sentirem constrangidas, as pessoas que se sentirem lesadas em seus direitos em relação a uma conduta dessa natureza, elas podem sim promover as ações específicas para tanto. O fato é que toda e qualquer ação do poder público, ela deve estar pautada em lei. Deve existir uma lei específica determinando o ato e promovendo a especificação de uma tipificação de conduta com pena, ou seja, deve haver o ato e a previsão de pena. Inexistindo um ato legislativo, a ação é ilegítima e o cidadão tem os seus direitos assegurados. O cidadão também tem deveres, né, Alexandre? Nesse caso, ele tem o direito de ficar escolhendo qual vacina ele quer, meramente por achar que aquela vacina não é tão segura ou aquela vacina vai deixar ele acamado durante um período que ele não quer, ficar ali com calafrios, porque ouviu dizer que a vacina tem uma reação mais forte. Ele tem esse direito? Olha, como você bem pontuou, todas as vacinas que estão aqui no Brasil são vacinas aprovadas pela Anvisa. Logo, as vacinas, elas são vacinas legítimas, vacinas de qualidade, que podem ser utilizadas pelas pessoas. O fato é que nós estamos num momento muito delicado. As pessoas estão escolhendo vacinas, as pessoas estão estão condicionando a sua vacinação a determinadas marcas porque entendem que são melhores ou não. É um fato muito subjetivo. As pessoas elas têm o direito de fazer essa escolha? Sim, elas têm porque não existe uma legislação que as impeça em relação a isso, né? Estamos num aspecto aqui até muito moral, né? Quantidade muito grande de pessoas que já morreram. Aqui nós vertemos os nossos melhores sentimentos a as pessoas que perderam entes queridos, pessoas queridas e familiares. São mais de 500 mil mortos. Mas o fato é que as pessoas, nesta conduta, não estão praticando um ato ilícito. Então, de certa forma, elas podem sim agir dessa natureza. É reprovável, talvez, no âmbito moral, mas no âmbito jurídico, inexistindo uma legislação que imponha esse dever de vacinação com qualquer vacina, nós não temos aqui uma ilicitude por parte das pessoas. Por isso, elas não podem sofrer sanções e nem serem obrigadas a assinar documentação. Ou seja, a única questão que caberia, então, às prefeituras
foi justamente dar andamento na fila da xepa, ou seja, as pessoas que não querem ser vacinadas, chamar quem quer ser vacinado. Esse é o único jeito dessa sinuca de bico que foi criada nessa situação criada aqui no país? Olha, investir num conceito de educação para as pessoas, até para quebrar esse paradigma negativo de que esta ou aquela vacina é melhor, né? Então esclarecer as pessoas a qualidade das vacinas, trabalhar sim este conceito que você acabou de pontuar, e no caso do poder público entender que ele quer obrigar as pessoas a uma determinada ação e prever uma pena para tanto, trabalhar os atos legislativos para isso, ou seja, criar instrumentos, tal como aconteceu no início da pandemia com a questão das máscaras. No primeiro momento, as pessoas devem usar máscara sob pena de uma multa. Isso seria legítimo. No entanto, legislações foram criadas, então o ato passou a ser um ato legítimo do poder público. Então, trabalhar dentro do conceito de legalidade. Alexandre, obrigado pela participação aqui e pela explicação sobre mais essa polêmica envolvendo as vacinas e a pandemia aqui no Brasil. Um forte abraço e até a próxima, Alexandre.